Olá, meu nome é Mariana, do 8º ano. Hoje tivemos uma palestra muito interessante sobre deficiência física. Confira o nosso podcast. Nome, Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, a gente já fala isso da escola, a Paola tem falado com vocês. E hoje nós trouxemos uma pessoa para conversar com vocês, tá? Ficamos muito felizes com o nosso microfone, vocês viram, né, nossa emoção. Então a gente vai poder levar o microfone para vocês, se quiserem perguntar, tá? Vou chamá-la, tá? É Débora Campos. Bom dia. Não, bom dia, gente. Ah, sim. Bem, meu nome é Débora, eu tenho 31 anos e eu vou contar um pouquinho de como foi a minha história até aqui. E pra gente conversar, eu gostaria muito que vocês fizessem perguntas e perguntassem o que tiverem dúvidas, porque às vezes a gente fica com vergonha de perguntar, mas esse é o momento de vocês perguntarem, porque eu tô aqui aberta para receber essas dúvidas. Então, assim, eu sempre fui uma criança, como qualquer um de vocês. Vivia com os meus pais, estudava, praticava esporte. Eu gostava muito de handball, então eu jogava handball na escola. E quando eu tinha 13 para 14 anos, eu levei um tombo. Eu fui brincar de uma gincana com as minhas sobrinhas. E aí, na gincana, eu tropecei numa rede de balanço, caí e bati o meu joelho no chão. Comecei a sentir muita dor no frio, eu não conseguia levantar. E aí, minha mãe me levou no médico e falaram assim: nossa, sua filha tem tendinite, porque ela pratica esporte, e aí o movimento repetitivo causa tendinite. A gente vai passar uma medicação, ela vai ficar boa. Eu fiz o tratamento por 8 meses e não adiantou, a minha dor continuava e eu observei que tinha um carocinho ali. E aí uma fisioterapeuta falou assim: olha, tá muito estranho, a gente já tá fazendo fisioterapia, a gente já tá tomando medicação e ela não melhora. Faz uma ultra, vê o que é isso. Então eu fiz o exame e a gente identificou que era um tumor. Esse tumor eu fui encaminhada para o ortopedista, que pediu um outro exame, e aí numa ressonância, que é um exame mais específico, o tumor, que é uma massa, ele já estava bem maior, foi de uma semana para outra. E aí ele me encaminhou para num hospital que era especializado, e lá no hospital eles identificaram que eu estava com câncer. Eu tinha de 15 para 16 anos, mais ou menos, 15 anos na verdade. Para minha mãe foi um choque. Ela ficou desesperada, não sabia o que fazer, mas a minha única pergunta para a médica foi: eu vou precisar tomar comprimido? Eu não tomo comprimido, tá, gente? Só pra vocês saberem. Eu tenho 31 anos, não tomo comprimido, não passa na garganta, não desce de jeito nenhum, fico nervosa. Ainda bem que eu não tô sozinha. Então, assim, era a minha única preocupação, não quero tomar comprimido. Ela: não, acho que você não vai precisar tomar comprimido, acho que vai ser tudo na veia. Aí eu falei: então tá bom, então tá tranquilo. Ela: você tem certeza? É só isso? Eu falei: só quero saber se vou tomar comprimido. Só que eu, inocentemente, achei que eu ia chegar lá, ia fazer uma cirurgia, ia ficar tudo bem, eu ia voltar, ia praticar esporte e vida que segue. Eu fiz a cirurgia, 7 dias depois eu fui pra casa, só que começou a doer muito. E aí quando eu voltei pro hospital, eu tava com uma infecção. Então eu tive que ficar internada novamente para tratar a infecção. Só que a infecção não acabava. Ela seguiu, ela percorreu durante 2 anos. 2 anos que a gente tentou descobrir o porquê que eu estava tendo essa infecção. E durante esse período aconteceu muita coisa. Eu tive alergia a medicamento, porque eles precisavam testar outros medicamentos. Eu tive meu pulmão perfurado, porque eu não tive mais veia nos braços, então eles tinham que pegar a artéria e a artéria ela fica na jugular, na subclávia, ou aqui na parte do quadril. E aí eu já tinha pego algumas artérias, e quando eu fui pegar a última artéria do pescoço, ele perfurou meu pulmão. Nossa, como que do pescoço ele consegue perfurar o pulmão? Mas é porque é uma injeção desse tamanho. Então, assim, quando a injeção chega aqui, que ela vai direto para o coração, ela perfurou o pulmão. Então, eu fiquei 1 semana no CTI, eu não consegui comer. Então, foram 2 anos de muito sofrimento. A minha perna parecia a perna da Emília. Eles tiraram a minha batata da perna e colocaram no joelho, só para vocês terem uma ideia de como estava.
Então era uma coisa assim que estava horrível. Quando a gente olhava, a gente não acreditava que era possível aquilo ali. E eu já tinha perdido meu joelho, eu já tinha perdido o movimento do meu pé, e eu já estava com 17 anos na época. Um belo dia melhorei da infecção, ninguém ainda sabe o porquê, como, mas melhorei da infecção. E aí eu cheguei para o meu médico e falei assim, e agora? O que a gente faz? Aí ele falou, olha, eu estou planejando isso, estou planejando aquilo, vai ser assim. Aqueles termos médicos que agora nem eu lembro mais do que tanto que ele falou. Mas a gente vai tentar isso, a gente vai tentar aquilo. Tá, e qual a probabilidade disso dar certo? E ele falou que era de 10%. E eu falei assim, eu não quero mais. Aí, como assim? Você não quer mais? Eu falei, não quero mais, tira, pode tirar. Ele, Débora, não vai nascer outra perna no lugar. Você tá entendendo disso? Eu falei, sim, eu sei. Mas eu não quero mais, eu não tenho movimento do joelho, eu não tenho mais movimento do meu pé, eu vou ter uma perna de pau e eu não quero mais. Ele, tá bom. Eu tinha 17 anos e precisava do aval dos meus pais, porque eu não era maior de idade, e eles não eram a favor, mas eles também não estavam no meu lugar e não sabiam como era passar por tudo que eu passei. Então eles simplesmente aceitaram, assinaram o termo de responsabilidade, e aí eu amputei a perna. Foi muito rápido, foi um processo muito rápido, 1 mês mais ou menos da decisão até o fato. E aí no dia da cirurgia, eu lembro que ninguém queria entrar comigo no centro cirúrgico. Ninguém. Eu estava desesperada, querendo que alguém entrasse comigo e ninguém queria entrar porque as pessoas estavam sofrendo, estava todo mundo desesperado, não sabia como que eu ia sair dali. E aí eu fui, entrei sozinha, fiz a cirurgia. E quando eu saí, aí eu já vou falar o que me falaram, porque eu não sabia. Me falaram que existia um grupo de pessoas lá embaixo decidindo quem ia subir para me visitar, porque eles não sabiam como eu estava. E aí minha mãe não queria me ver, minha irmã não queria me ver, estava todo mundo naquela coisa, como é que ela tá, será que a gente vai, não sei o quê. E a minha irmã, tá bom, gente, eu vou lá, vou ver como ela tá e aviso para vocês, e depois a gente vê o que a gente decide. E a minha irmã subiu. Quando a minha irmã subiu, estavam muitos enfermeiros, médicos em volta de mim, e eles estavam gargalhando. E aí ela perguntou, o que está acontecendo? Aí todo mundo falou assim, Débora, ou Marcélia, sua irmã, ela é fora da curva, sério. A gente acabou de entrar aqui para ver, perguntar como é que ela está, e ela disse o seguinte, foi o que eu falei. Eu falei, agora já era. Minha mãe não pode mais falar, vai num pé e volta no outro, porque eu vou e nunca mais volto, porque eu não tenho outro pé. E aí a minha irmã ficou, não acredito, e aí todo mundo rindo e tal. E aí a minha família subiu. Só que até então, eu olhava minha perna por cima da coberta. Então eu via que eu não tinha ela, mas eu não tinha de fato tirado a coberta para olhar. E aí um maqueiro, não sei se vocês sabem o que é um maqueiro, mas o maqueiro é aquele que está no hospital para empurrar as macas, as cadeiras de roda. E aí um maqueiro muito meu amigo, eu já estava 2 anos no hospital, ele já me conhecia, ele, caramba, Débora, como é que você tá? Tô sabendo que você tá bem, não sei o que, sei lá, deixa eu ver. E tirou a coberta. E ali foi o meu primeiro contato com a minha amputação. E foi um choque. Eu fiquei paralisada e ele, você não tinha visto? Aí eu, não. Ele, desculpa, não sei o que, todo sem graça. E aí ele saiu e ali começou a minha ficha a cair do que tinha acontecido de fato. Só que isso foi só a primeira ficha das muitas que vinham cair pela frente. Eu realmente entrei num novo mundo que ninguém que não seja deficiente faz ideia. Eu saí, eu fui viajar, porque eu fiquei 2 anos internada e eu falei assim, eu quero viajar, eu quero passar 1 mês longe de tudo isso, eu quero conhecer coisas novas, coisas que eu nunca conheci. Não tinha amigos, porque na época ninguém, assim, tinha um ou outro que ia lá me visitar de vez em quando. Eu parei a escola, né, não consegui ir para a escola. E aí eu fui para Fortaleza, fui passar 1 mês em Fortaleza. E eu fui para uma cidade de interior e lá eles nunca tinham visto uma pessoa amputada. Então, aonde eu passava, as pessoas ficavam, a menina tá sem perna!
olha, mãe, a menina tá sem perna. Mãe! Ao ponto de eu estar numa praça, tocou o sinal da escola, as crianças saíram, todas elas vieram assim, a ficar à minha volta. Como se eu fosse um extraterrestre, como se eu fosse uma coisa de outro mundo, e todo mundo ficasse assim, ó. E começaram a pedir para tirar foto comigo, como se eu fosse uma aberração. Vamos tirar foto com ela, porque ela é muito estranha. Então, eu comecei a tirar foto com um monte de crianças, todas as crianças. E aí, eu andando na rua, veio uma criança, eu parada, veio uma criança e fez assim, ó, embaixo da minha perna, para saber se não era invisível a minha perna. Então, lidar com isso era muito difícil. Toda hora tinha alguém apontando e me lembrando que eu era uma pessoa com deficiência, que eu era uma pessoa que não tinha perna. Eu não conseguia ir ao shopping, eu não conseguia ir à praia, eu não conseguia fazer nada do que vocês costumam fazer e que uma pessoa na minha idade, na época de 17 anos, faria. Eu não tinha com quem sair e eu tinha que voltar à minha realidade, eu tinha que voltar a estudar e encarar o mundo. Só que é muito ruim você encarar um mundo onde as pessoas te excluem, de certa forma. Quando elas te tratam como se você fosse diferente. Tudo bem, eu tenho uma perna mecânica. Hoje ela está à mostra. Antigamente eu escondia. Antigamente ela ficava com uma espuma para eu fingir que era uma perna normal, porque eu achava que isso era certo, parecer normal. Que é isso que todo mundo estava esperando de mim, que eu parecesse normal. Então, se eu tivesse uma perna escondida e que parecesse uma perna como a sua, como a dela, eu ia ser mais incluída. Só que eu comecei a me sentir mais excluída, porque as pessoas olhavam para minha perna, viam que não era uma perna normal e começavam a encarar para entender por que a minha perna era diferente. E aquilo me maltratava muito, porque aí onde eu ia as pessoas estavam assim, ó. Eu estava conversando com as pessoas nem olhavam para minha cara, elas olhavam para minha perna. E isso me incomodava, eu não usava short, eu não usava vestido, eu não usava vestido curto, nada, eu não usava nada curto, nada que aparecesse a minha perna, eu tinha vergonha dela. E aí eu comecei a procurar pessoas na internet, blogueiras, sei lá, qualquer pessoa que me representasse. Porque hoje a gente tem o Instagram e muitas pessoas nos representam de alguma forma. Mas eu não achava ninguém que me representasse. Até que eu encontrei, que eu não sei se vocês conhecem, mas é a Camille Rodrigues. Ela já foi dançarina de abertura do Fantástico, ela desfilou em escola de samba, dançou com a Anitta. Ela é bem conhecida, se não conheçam, procurem, ela é incrível. Eu conheci a Camille no hospital que eu me tratava, mas eu não tinha conhecimento de que ela era uma pessoa influencer, né? Eu não tinha essa percepção, não sabia que ela era essa pessoa. E eu comecei a segui-la e ver as postagens e tudo dela, e eu falei assim, eu tô tendo vergonha de mim, sendo que eu não tô errada, eu sou só eu, né? Eu não tenho a minha perna, mas assim, isso não me torna tão diferente das pessoas. A única coisa que eu não posso fazer hoje é correr, porque eu não tenho uma prótese de correr. Mas de resto eu faço tudo, quase tudo. Não sei, acho que não tem nada que eu não faça. E aí isso mudou a minha visão. Mudou a minha visão como pessoa com deficiência, mudou a minha visão como pessoa, como eu me enxergava, porque até então falar sobre isso era muito difícil, falar que eu não me aceitava como uma pessoa com deficiência era muito difícil, porque as pessoas esperam o tempo inteiro que você seja um super-herói. As pessoas falam pra mim, muitas vezes eu estava sentada, vamos dizer que eu estava sentada com as minhas amigas. E aí uma pessoa percebeu que eu era deficiente. Isso só por conta da minha perna. As pessoas chegavam, o que ela vai beber? Como se eu não pudesse responder, sendo que eu estava ali, ele podia me perguntar. E isso é uma realidade de muitas pessoas com deficiência. A gente acha que qualquer tipo de deficiência, não generalizando, porque tem pessoas e pessoas, mas muitas pessoas acham que por eu ter uma deficiência, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa. Eu não sou capaz nem de responder. Mas não é assim. Eu sei que eu não tenho uma deficiência múltipla nem intelectual. A semana é para essa causa, mas a reflexão que eu trago para vocês é que qualquer deficiência que seja, torna a gente diferente, mas não ao ponto de ser tratado como tal. Vocês têm as suas limitações. Às vezes um é bom em matemática, o outro é bom em português.
Às vezes um gosta de correr, o outro não gosta. Nós somos diferentes na vida. Então não é porque eu tenho uma perna mecânica que eu tenho que ser tratada diferente, né? Então, uma pessoa com deficiência múltipla ou intelectual, ela também não tem que ser tratada diferente. A gente entende que uma pessoa com deficiência intelectual, às vezes, é mais difícil identificar como a gente vai conversar, como a gente vai incluir, dependendo do nível da deficiência dela. Mas, quando você percebe que a pessoa tem dificuldade de se comunicar, ela provavelmente vai ter uma pessoa ao lado dela em que você pode conversar e tentar saber como incluir ela. E se a pessoa consegue falar, pergunta para ela como que você pode incluir ela, como que você pode ajudar. Não custa nada a gente se comunicar com essas pessoas. Excluir elas só tornam a gente pessoas que estão excluindo ela da realidade do mundo, sabe? Da vida. Ela está tirando a oportunidade dela de viver coisas novas. Então não sejam essas pessoas. Voltando à minha história, o meu processo de adaptação com a prótese foi muito rápido. Eu consegui muito rápido me adaptar. Dói, gente. Não é como se fosse um sapato que vocês usam e até ele se encaixar, ele dá calo, ele machuca. Então, assim, não é uma coisa fácil. Quem usa prótese tem que lidar com a dor diariamente. Tipo, eu sinto dor quase todos os dias. Hoje eu estou muito confortável. Minha prótese é uma prótese boa, então eu estou confortável. Mas não vou dizer que eu não sinto dor. Se eu tirar ela e for para casa, eu vou sentir dor. Não adianta, é uma coisa que já vive comigo. Mas consegui me adaptar, consegui adaptar a minha rotina. Eu fiz faculdade, eu me formei, eu sou formada em gestão de RH. Eu trabalho com RH, trabalho com pessoas. Hoje eu sou representante do pilar PCD na minha empresa, que tem um comitê de diversidade. Então a gente trabalha para incluir, a gente trabalha para deixar essas pessoas se sentindo pertencente à comunidade, à sociedade. A única coisa que eu posso pedir para vocês hoje, eu sei como é ser adolescente. Eu perdi a minha adolescência, mas a mente de adolescente eu tive. E eu sei como é fácil a gente zoar uma pessoa que anda diferente, como é fácil a gente zoar uma pessoa que fala diferente da gente. Só que vocês eu não imaginava que eu ia estar nessa posição. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer com todo mundo. Imagina se você está nessa posição e se você é zoado, se as pessoas mexem com você com algo que é tão pessoal, que às vezes é tão doloroso. Isso não é legal, sabe? Eu sei que a gente nunca pensa nisso. A gente só faz. Mas eu acho que vale a pena. Vocês estão numa idade de refletir sobre isso. E é ótimo que a gente consiga pensar nisso agora. Para que a gente não chegue no adulto e se arrependa, às vezes, de comportamento que a gente teve agora. Eu me arrependo de comportamentos que eu tive quando eu era adolescente e estudava. Eu zoei amigos meus que tinham deficiência. E olha onde eu estou hoje. Então, assim, não é o que eu quero que vocês passem. Eu queria muito ouvir vocês, queria saber se vocês têm alguma pergunta. Pode falar sobre a minha deficiência, sobre a prótese, se vocês têm alguma dúvida. Fiquem à vontade, não tenham vergonha e não briguem. Pode falar. Tá. Então, para eu encaixar a prótese, existe um saco. Ele tem o formato de um saco, uma sacola, que é feita de tecido de paraquedas. Se chama Easy Fit. Essa sacola, ela me ajuda a colocar a minha perna dentro da prótese. A minha prótese ela vem até aqui em cima. A minha amputação é um palmo acima do joelho. Eu não tenho joelho. E aí, ela vem até aqui em cima. Esse plástico, ele me ajuda a colocar a prótese a perna dentro da prótese. E quando eu tiro ele, tem um botãozinho bem aqui, ó. Esse botão aqui, ele faz um vácuo. Então a minha perna ela é presa a vácuo dentro da prótese. Então fica a minha pele e a prótese. Não tem nada, é só pressão. Então, tipo assim, eu posso mexer, eu posso jogar ela não vai soltar. Se eu tirar essa peça, ela solta. Então, assim, no calor, a gente fica suando muito, né? Tipo, quando tá muito calor, a gente começa a suar. Aqui dentro, sua muito como se fosse um sapato mesmo. A gente tá com um sapato que a gente fica com o pé suando. Então, a minha perna fica suando muito. A minha perna fica suando muito. E aí, quando molha, o vácuo já não faz mais a pressão que ele tem que fazer.
Então, no calor, eu sofro porque ela vai soltando. Eu vou andando e ela vai soltando. Só que a gente vai se acostumando e aí vai vendo métodos de fazer ela ficar presa. Mas ela tem um negocinho que me ajuda a encaixar. Samara, vou anunciá-la. Ela está curiosa só em relação ao processo de adaptação à prótese, né? A recuperação, como é que foi? Em um mês, eu comecei a andar. Eu me adaptei a ela muito rápido. E foi tão rápido que as pessoas, tipo, os fisioterapeutas, os fisiatras, que é o médico específico para me dar a prótese, para falar qual é a melhor prótese para mim, eles ficaram muito empolgados e eles filmaram, me levaram para seminário, porque a adaptação foi muito rápida. Um mês eu aprendi a andar, sendo que eu viajei. Fiquei um mês fora. E nesse um mês fora, eu não usei a prótese. Eu não queria usar ela. Nesse tempo, eu desaprendi a andar de novo. E aí eu tive que fazer novamente o processo para voltar. Gente, é aprender a andar novamente. E assim, eu precisei trabalhar meu equilíbrio, porque sem uma perna, o equilíbrio fica meio esquisito. Então eu fazia atividades numa cama elástica. Eles me botavam numa cama elástica, eu tinha que me equilibrar sem nada perto, e eles ficavam tacando bola, mudando de posição, e eu tinha que acompanhar numa cama elástica para poder trabalhar o equilíbrio. Voltei a andar, aí o processo demorou um pouco mais, aí foram 2 meses que eu levei para poder voltar a andar, e me machucava muito, então assim, eu não gostava, usar prótese para mim era uma tortura, eu não queria usar. Só que, quando eu ficava sem a prótese, doía minha coluna. O meu peso caía todo para um lado e a minha coluna ficava cada vez mais torta. Então, cada vez mais eu prejudicava outra coisa, prejudicava meu quadril, aí você vai perdendo cartilagem, então assim, eu precisava me adaptar à prótese para melhorar a minha saúde. E aí tive que aprender a usar ela, assim, não é uma adaptação legal. Eu converso com inúmeras pessoas que são deficientes, que são amputadas, elas falam a mesma coisa. Ninguém gosta de usar prótese, mas é uma realidade que a gente precisa, é uma ferramenta que a gente tem de ter uma vida melhor, com mais qualidade. Meu amigo aqui com vergonha perguntou se você pode nadar com a prótese. Com essa prótese, não. O meu joelho, ele é a prova d'água. Mas o meu pé não é. Bem mal feito isso, né? Porque... Pois é, eles poderiam ter me falado isso antes, que aí eu escolheria um pé que fosse a prova d'água para poder usar na água. Mas se molhar, por exemplo, eu não comentei mais, há um tempo atrás o meu joelho saiu do lugar. O meu joelho mesmo, tá? Minha perna saiu do lugar. Eu fui sentar para fazer xixi. Quando eu sentei, o joelho saiu do lugar. Eu mesma coloquei no lugar, porque me bateu um desespero que eu falei assim, eu estava no banheiro com a porta fechada, e eu falei, meu Deus, ninguém vai lembrar de mim, eu estou aqui caída, preciso levantar, não estou conseguindo. Botei meu joelho para o lugar, levantei. E aí ele começou a inchar. Consequência, fiquei 15 dias com a perna imobilizada. E aí, como que você anda... Eu não podia andar, né? Porque eu não tenho uma perna. Essa perna, ela só funciona porque eu tenho a minha boa que me ajuda a movimentá-la. E a minha boa eu não estava podendo andar. Então eu fiquei 15 dias sem poder andar. E aí, como que eu ia tomar banho? Aí o que acontecia? Eu tomava banho de prótese. Não tinha jeito. Então assim, eu molhava ela sem poder molhar. Mas aí quando eu molhava, eu tinha que tirar e tinha que secar imediatamente. Mas não pode, só não é recomendável. Uma perguntinha que eu já vi algumas matérias na televisão falando sobre isso, mas eu queria saber de você, como é que você lida com isso. Quando você teve que amputar, dentro da cabeça, a gente ainda tem os sentidos dos membros. Como é que foi para você esse momento e se você ainda sente que existe a perna ali? É a dor fantasma que fala, né? Quando eu fui receber visita no hospital e as pessoas vinham me abraçar,
A sensação que eu tinha é que a minha perna estava entrando assim na pessoa. Eu ficava, não, chega pra cá, chega pra cá. Eu nem tinha perna, mas a sensação que eu tinha é que a minha perna estava assim, estava entrando na pessoa. Porque, geralmente a gente está sentado na beiradinha, aí eu não tinha perna aqui, então a pessoa vinha me abraçar por aqui. Eu não, me abraço aqui do lado, minha perna está entrando em você. Aí eu comecei a sentir muita coceira e muita cãibra. Só que você consegue saber é específico. É do tipo assim, eu senti a coceira na ponta do dedão do pé. A ponta do dedão do meu pé está coçando. Aí todo mundo coça. Eu falei, não, é no que eu não tenho. E aí você fica desesperador, porque assim, aí quando falam que coceira é psicológica, é realmente psicológico, porque assim, tava lá a coceira, eu não tenho pé e a coceira tava lá. E aí eu coçava outra parte do corpo, começava a coçar outra parte. Existe uma dessensibilização que a gente fala, né? Quando você amputa a perna, você tem que mandar para o cérebro que ali não tem mais a continuar, não só a perna, mas o braço, qualquer que seja o membro, você tem que mandar para o cérebro que ali não tem mais continuação. Então a gente tem que pegar esponja, água quente, água fria, pedra e ficar passando na ponta do coto para poder mostrar que ali não tem mais nada. Mas isso varia muito, né? Porque o cérebro ele é de uma inteligência surreal. Então, assim, há pouco tempo eu estava dormindo, acordei com uma dor, mas uma dor que eu nunca senti, assim, desde que eu sou amputada, muito forte no meu pé. E eu não conseguia fazer nada, só conseguia gritar de dor. E aí eu liguei pro meu médico, ele falou, vem pra cá. Fui pro hospital, isso tem um mês que aconteceu isso. Fui pro hospital e aí ele falou assim, parece que passou um caminhão no seu pé, né? Aí eu, sim. Aí isso se chama convulsionamento do nervo. Quando a gente corta o nervo, ele começa a trabalhar enlouquecidamente, é como se ele tivesse tido uma convulsão. E a convulsão dele manda, é como se disparasse assim, o estímulo para o pé. E aí o pé queima como se estivesse pegando fogo, como se estivesse passando um peso imenso, mesmo sem eu ter o pé. Então é muito do cérebro. Ele disse que se eu continuasse, eu ia ter que tomar uma medicação, se chama neuropática, por causa dos neurônios, para poder acalmar os neurônios e não acontecer isso novamente. Débora, ela queria saber se a perna dobra para sentar. Ela dobra, tipo assim, ela dobra. Só que eu não consigo levantar. Tipo assim, ela dobra, tá vendo? Só que assim, se tiver assim, eu não levanto ela. Não levanto, só se eu chutar, porque aí vai com força. Mas eu não consigo fazer o movimento para cima. Eu gostaria de saber. Ok, pessoal? No momento, né, no processo de descoberta e de amputação, você era adolescente, né? Adolescente. Você deve ter, com certeza, você falou que não tinha muitos amigos, não recebeu muita visita, e isso deve ter mexido com o seu emocional, né? Como é que foi esse processo? Você precisou passar por um acompanhamento? Você faz esse acompanhamento? Na época, o hospital que eu me trato, ele tem uma equipe toda ali pronta para te atender, inclusive psicólogo. Só que eu achava que eu não precisava. Pessoal, por favor, silêncio. Eu achava que eu não precisava, eu achava que eu estava muito bem resolvida, que os problemas eram problemas normais que eu estava passando, e eu não tive acompanhamento naquela época. Em 2019, eu tive que fazer uma nova cirurgia. Eu tive um tumor no nervo que é acarretado por conta da amputação. E aí, com isso, me remeteu a tudo que eu passei em 2015. 2008, né? 2015, em 2008. E aí sim eu precisei de ajuda, porque aí eu já era adulta, já tinha consciência,
né, eu achava que eu não precisava de ajuda na época, mas na época eu precisava de ajuda. E aí tudo veio à tona. Então, assim, eu achei que eu ia ser abandonada novamente pelos meus amigos, eu achei que eu ia perder o meu emprego, eu achei que eu ia ficar presa novamente durante anos. Então, hoje eu faço terapia, faz 3 anos que eu faço terapia. Eu não vivo sem, não dá para ficar sem. E hoje eu estou muito bem para falar isso. Na época, eu falo que eu vesti uma capa de super-heroína que eu... Acho que acabou. Então, hoje eu não fico sem terapia, não. Mas na época eu achava que não precisava, não. Ó, galera, a Débora é minha prima, né? Então, tudo isso que ela viveu, eu vivenciei com ela. E essa parte aí é um erro nosso também, eu coloco assim, porque ela ficou tão bem, porque aquela perna dela já não era mais dela. Ela, né, ficou 2 anos no hospital, vocês imaginam a idade de vocês ficarem 2 anos no hospital, o médico mandava ela para casa mesmo sem alta, vai para casa descansar um pouco. 2 dias em casa para voltar, para não respirar mais aquilo de hospital. Então, quando o médico fez a proposta da amputação, era a solução, ela ficou bem mesmo, bem, que a gente olhava. Então, a gente não teve aquela questão, então o nosso olhar também foi errado. Então, quando a gente está, mesmo que quem passa o problema não seja você, de repente um olhar diferente por quem é tão próximo de você também faz essa diferença. Porque ela precisava, né? Na verdade, ela precisava e nem a gente conseguiu enxergar. Você falou onde trabalha hoje, mas aí como foi nesse período, né, 16 para 17 anos, que uma galera, né, teoricamente já está entrando no mercado de trabalho e tal. Aí também falar dessa experiência, né, de como foi encarar o mercado de trabalho. Não sei se você já foi direto e se alguma coisa, alguma experiência, né, sobre como que foi isso, né, conseguir trabalhar nessa área com a deficiência. Eu vou dar um exemplo na escola, quando eu voltei a estudar. Eu tinha 18 anos quando eu voltei a estudar. E aí eu tinha que ir de ônibus, eu não tinha carro, gente, eu não tinha carro. E eu tinha pavor de andar de ônibus. Porque eu usava muleta ainda. Eu usava muleta e eu falei assim, caraca, como é que vai ser para andar de ônibus com muleta? E aí os meus pais começaram a... Sabe aquela coisa de o pai levar na escola, que chega uma certa idade que você não quer mais? Eu tinha 18 anos e eu queria que eles me levassem. E aí eu ficava assim, cara, que ridículo, eu tô em 18 anos e meu pai tá me trazendo na porta da escola. Como é que eu quero parecer uma pessoa inclusa assim? Eu estou sendo diferente. Eu não quero ser diferente, eu quero ser normal. E aí eu ficava, me deixa ali na esquina, não vem não. O que eu não vivi, eu vivi com 18 anos, já adulta. E quando eu entrei na sala de aula, entrar de muleta, aí as pessoas já ficam te olhando, já te olham meio assim, aí ninguém fala com você, as pessoas te dão uma excluída, ou então geralmente perguntam se você quer ajuda. Fui evoluindo, fui vendo como que eu poderia me moldar, né? Me moldei para a escola, sendo que eu sentia a responsabilidade de trabalhar logo, porque os meus pais abdicaram, de certa forma, do tempo de trabalho. Quando eu saí do hospital, a gente passou necessidade, porque meu pai perdeu o emprego. Então, foi uma situação muito difícil, eu senti a necessidade de contribuir de alguma forma. Então, eu terminei os estudos e já comecei a trabalhar. Na verdade, eu nem terminei os estudos, comecei a trabalhar estudando. Era um trabalho de 4 horas no metrô Rio. O que te fez chegar à conclusão de que a amputação naquele momento seria a melhor coisa a se fazer? A resposta do meu médico de que todo o plano que ele tinha para mim era só de 10%. 10% era muito pouco. Eu tinha perdido 2 anos na cama, 2 anos sem andar, 2 anos sem sair, 2 anos sem estudar, 2 anos que eu não fazia cocô no vaso. Gente, vocês têm noção disso? O que é você fazer xixi e cocô na cama? Então, assim, eu não tomava banho no chuveiro. Eu tomava banho, que a gente fala que é banho de gato. É banho no leito, é banho com pano.
Então, assim, eu não aguentava mais todo mundo vivendo e eu parada ali. Então, o que eu precisava fazer? Se eu precisava tirar minha perna, então eu tiro minha perna. Eu quero viver. Eu entendi que... Engraçado, né? Porque eu entendi adolescente que viver era muito importante. E a gente entra até no Setembro Amarelo já, porque a vida é muito importante, viver é importante. Só que a gente tem que saber encontrar um propósito. E eu identifiquei o meu propósito naquela idade. Com 17 anos eu identifiquei que eu não estava ali à toa. Eu estava ali para mostrar para as pessoas que é possível sim você viver independente de como você seja, independente do que você tenha vivido, independente de qualquer escolha. Embora depois eu tenha passado pelas dificuldades, mas o meu propósito sempre esteve muito presente. Então, assim, acho que a gente tem que ter uma vida de propósito para ter motivação, automotivação, porque a motivação não tem que vir de fora, ela tem que vir de dentro. Então, eu tinha o meu propósito e eu segui com ele. Eu não estou aqui à toa. Era isso. Oi. Então, eu percebendo, né, que você falando, né, entendi que você já faz isso há algum tempo, né, de conversar com os alunos. Você falou que gosta de lidar com gente, e isso, você, não sei se você já era assim, se você passou a ser assim depois do trauma, e eu percebo que você falar sobre isso ajuda a, né, resolver algumas coisas. E essa molecada aqui, né, pelo menos quem está prestando atenção, acho que tem alguns traumas também que eles passam, e de repente vendo você fazer isso, falar, acho que é legal para eles também, que muitos aqui não falam, né? E às vezes falar, tá ouvindo, gente? Falar sobre alguma coisa, né, como Cláudia e Roberto devem ter, muitos que falam com elas, como que isso ajuda, tem ajudado, né, e como pode ser uma forma de ajudar eles aqui, né, enfim. Só um complemento, eu sou de português, li geografia, e nós odiamos matemática, né? É incomum isso, odiamos matemática. Mas os problemas da matemática existem para serem resolvidos. É mesmo, né? Desculpa, perdão, justa causa. Mas os problemas da matemática existem para serem resolvidos, e os nossos problemas também. Então, só para completar essa ideia do Ari, quando temos problemas, a gente tem que resolver os problemas. A gente não tem que pegar o problema, colocar no canto e esperar que ele se resolva sozinho, porque não vai. A matemática diz isso. Por isso que nós amamos matemática. O que você falou sobre falar, eu nunca falei. Quando eu era adolescente, eu nunca falei, eu nunca fui dispor sentimentos. Eu sempre fui uma pessoa muito fria. Às vezes a gente sente alguma coisa que vai corroendo a gente por dentro. Só que a gente acha que ninguém vai ouvir a gente, ou não vão acreditar no que a gente está falando. Eu, quando eu era criança para adolescente, eu tinha muitos pensamentos. Meus pais trabalhavam o dia inteiro e eu ficava com meu avô. Tinha coisas que minha irmã foi mãe muito jovem, foi mãe com 18 anos. Eu tinha que ficar com as minhas sobrinhas. Eu, com 12 anos, tinha que cuidar das minhas sobrinhas. Então, eu tinha muitos problemas também, e que eu achava que não eram problemas, porque a minha mãe trabalha, meu pai trabalha, meu avô, coitado, já é idoso, vou falar isso com meu avô, então é melhor ficar comigo. Eu mesma vou lidar com isso. Então, eu fui crescendo sem falar, sem expor sentimentos, sem ter... não ria, não tinha muita expressão. Eu era uma criança sem expressão. E... Bom, isso é o que me falam, tá? E depois que eu tive um relacionamento de 7 anos, meu relacionamento terminou muito por falta de comunicação, porque ela ficava, conversa comigo, me fala o que está acontecendo. E eu ficava, não está acontecendo nada. E eu só chorava. E quando eu terminei, eu falei assim, gente, eu preciso falar. Eu preciso falar, isso está me matando, isso está me consumindo. E aí foi quando eu comecei a fazer terapia, e eu comecei a colocar para fora, e ver formas de colocar para fora. Porque às vezes você não quer falar com medo de como o outro vai receber. Só que você tem que entender que
A forma que o outro vai receber vai muito da forma que você vai falar. Então, se você chega falando, olha, o que eu vou te falar não é uma afirmação, é o que eu estou sentindo. Eu posso estar enganada. E começa a falar e expor o que você está sentindo, é diferente do que eu chegar e falar assim, você está me tratando assim, 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 assado. E de repente a pessoa nem sabe que está te tratando assim. Então, assim, acho que é a forma da gente falar, mas não deixa de falar, gente, porque, assim, isso come a gente por dentro, de verdade, e a gente só vai sentir isso com o passar dos anos. Isso só vai se refletir daqui a uns anos. Agora, talvez, vocês vão levar isso de boa, mas mais pra frente isso pesa e transforma a nossa vida. Então, assim, para que vocês evitem, trabalhem isso, trabalhem a comunicação, a forma de falar com o outro, a forma de escutar, porque às vezes também eu posso querer falar com você, mas eu não estou num momento muito bom. De repente eu estou com raiva e quero falar naquele momento. Então você chega para a pessoa e fala assim, olha, eu acho que você está com raiva. Acho melhor a gente conversar no momento que você está mais calmo, porque agora a gente não vai levar a lugar nenhum. Então espera também. E se você percebeu que um amigo não está bem, você pergunta, você quer falar? E ele fala, não quero. Respeita. Amanhã, e aí, tá melhor? Quer falar hoje sobre isso? Então, assim, porque às vezes também não é o momento da pessoa, você pode esperar mais um pouquinho. Então, trabalhem a comunicação, trabalhem em falar o que vocês estão sentindo. Isso, mas quando a gente fala o que sente, a gente fica vulnerável, né? A gente mostra uma fraqueza. E que essa fraqueza seja para as pessoas que vocês confiem, para as pessoas que você acha, para as pessoas que vocês queiram fazer isso de verdade, sincero, não simplesmente por fazer. Abram o coração de verdade. Ó, as perguntas encerraram. Eu queria agradecer em nome da escola, né, a Débora, a presença dela. E espero de coração, né, que vocês tenham aproveitado, a gente, né, todos nós aprendemos, que as dúvidas, né, tenham sido sanadas, tá bom? Então, ó, vamos as palmas a Débora, né, agradecer a presença dela.